Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Tem uma notícia muito importante para a gente trazer aqui. Eu queria só começar falando sobre uma coisa que o Bruno, um amigo segue aqui o canal, que me encontrou no Maracanã Mais, falou e que faz muito sentido. O Flamengo, antigamente, tinha jogos antes, inclusive, do jogo principal, é, dos juniores. Né? Naquela época, os juniores, para quem não sabe, eram o sub-20, sub-23. Você tinha ali a partida que antecedia a partida principal, né? E era muito comum isso. Todos os times que jogavam tinha ali o jogo anterior no Maracanã e o gramado aguentava. Eram muito mais jogos, a gente contando essas partidas da base que aconteciam antes, eram muito mais partidas no ano do que o que a gente tem hoje. E aguentava. Mas por que isso? Por que o Maracanã aguentava, o gramado do Maracanã aguentava, e hoje, com a partida preliminar, inclusive, e hoje não aguenta? É simples, tem alguma coisa a ver com aquela cobertura que foi colocada na reforma do Maracanã para a Copa do Mundo, porque boa parte do gramado fica sem pegar sol e fica mais fraco, tá? Então o gramado do Maracanã, o gramado era muito mais forte quando não tinha aquela cobertura. Aquela cobertura foi colocada, inclusive a prova disso é que a gente vê uma aparelhagem, que, se não me engano, veio lá da Holanda, que fica. Mal o jogo acabou, eles colocam para funcionar para como se fosse um bronzeamento artificial. Fica ali jogando aquela luz ali no gramado, tá? Então, eu acho que isso tudo tinha que ser repensado para o novo Maracanã, para o Maracanã que Flamengo e Fluminense podem vir a gerir. Você fazer mudanças aí que possam realmente ser estudadas, porque parece que isso aí às vezes é tão claro. Quando o Bruno me falou, eu pensei assim, cara, realmente, a gente tinha as partidas preliminares, eram muito mais jogos no Maracanã e o Maracanã aguentava. Então, por que agora? Então, e faz sentido. É desde essa obra do Maracanã novo, né, que começa a ter esse problema. Mas também será que também não é a questão de que tudo agora jogador não pode fazer muitos jogos seguidos? Antigamente podia. Hoje o gramado também tem tem esse lado também que hoje reclamam muito mais, mas o gramado era bom. O gramado era bom. O gramado do Maracanã era um dos melhores gramados do Brasil e tinha muito mais jogo. Então eu não acho que dessa vez seja frescura, não, tá? Olha só, a gente pode ter aí a saída do Davi Luiz, e eu vou falar com vocês aqui agora também. A gente vai falar sobre a questão do Rodinei. Eu não acredito muito nessa história, não, de Rodinei querendo voltar para o Flamengo. A gente tem aí muitos outros assuntos para falar com vocês. Inclusive, também vamos falar de Gabigol, né? Cara, eu vi aí o Mauro César Pereira falando sobre a situação aí do Gabigol, tem Bruno Henrique, tem o jogo hoje. Hoje tem Mengão, né? Pois é, e você pode aproveitar aí o desafio do Papa. O link vai estar nos stories, na verdade, dá nos stories do nosso Instagram, mas está aí também no chat fixado, no comentário fixado, o link dos nossos grupos, também do 6 de 6, da rodada que fecha hoje, encerra hoje, né? Você tem que jogar agora, cadastrar e jogar, e também o link também do nosso desafio do Papa, que vai estar aí no nosso grupo, né? O grupo de dicas esportivas do Paparazzo Rubro-Negro. E o desafio hoje do Papa é vitória do Flamengo, tá? Você tem aí várias possibilidades, além da vitória do Flamengo. O odd tá bom, tem que ter 2 chutes do Arrascaeta, vitória do Flamengo, mais de 5 escanteios, tem que ter 5 escanteios,
tem também que ter um gol, pelo menos, na partida. Dá uma olhada lá. É só entrar lá na plataforma e ver lá no Desafio do Papa. Tem o link lá dentro do nosso grupo de dicas esportivas. Começar aqui falando da questão do Davi Luiz, que, olha só, trouxeram a informação que o AEK da Grécia, né, mais uma vez, já tinham falado do AEK, o AEK estava interessado nele e agora surgem rumores também de uma grande proposta que pode chegar aí da Arábia Saudita, lembrando que ele teve aquela renovação automática, né, por metas aí de jogos e tudo mais. Ele teve a renovação automática, e aí o Flamengo poderia conversar com ele para não renovar, né, no caso, para não continuar. Ele mesmo falou que se o Flamengo não quisesse, ele não continuava. E aí, né, a informação que está surgindo é da questão da Arábia Saudita, que além de um salário superior ao pago pelo Flamengo, ele assinaria por 2 temporadas. A decisão estaria já na mão do jogador, e na Grécia também ele tem essa possibilidade aí de cara continuar por 2 anos. Então são 2 propostas que podem estar aí na mão do jogador, que segundo rumores estariam na mão do jogador, né? E ele hoje que está aí voltando a ser relacionado. A gente vai falar de provável time, falar tudo para vocês. E aí, você acha que o Davi Luiz deveria aceitar essa oportunidade aí nesse momento aí que ele vive, né? Até um pouco contestado pela torcida do Flamengo. Então a gente deixa aí os comentários disponíveis aí para a galera poder estar opinando. Então, o Luiz Araújo deve ser titular hoje, né? A gente não tem o time do Flamengo aí oficial ainda, mas a provável escalação é que a gente tem aí o Luiz Araújo presente, até porque o Gerson está suspenso, né? O treinamento dessa sexta-feira indicou que o Felipe Luiz e Vitor Hugo, que iniciaram contra o Coritiba, saem. O Gerson suspenso e Varela machucado são os desfalques, né? Então, o Luiz Araújo foi a novidade no treino. A formação utilizada pelo técnico argentino Jorge Sampaoli para o jogo de mais tarde foi justamente Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, tá? Thiago Maia, Eric Pulgar com Thiago Maia eu gosto, tá, cara? Eu gosto. E Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol. Eu queria ter visto o Pedro, né, entrando com Bruno Henrique e Luiz Araújo. O Gabigol vive um momento ruim, ainda tem a questão aí que a gente vai falar sobre justamente a festa, né, e tudo isso que gerou, né, o poderoso Gabi e jogadores, inclusive, do próprio Flamengo, segundo o Vene Casagrande, não aceitando o convite. Cada situação, cada história que a gente não acredita. O Flamengo Internacional, que tem essa questão do Sampaoli reencontrando, né, o algoz da primeira derrota no clube em momento ainda instável, né, desde que não teve nenhum momento grandioso o Sampaoli, né? Lembrando que o Internacional, o Flamengo enfrentou no primeiro turno e perdeu lá, né? Então era um Sampaoli iniciando o trabalho no Flamengo e ele perdeu esse jogo contra o Internacional. O jogo hoje é às 18h30, né? O Flamengo aí tem 35 pontos, 10 vitórias, tá na terceira colocação aí, né? Precisa da vitória desesperadamente para brigar pelo título, continuar brigando pelo título. Lembrando que o Palmeiras está 2 pontos na frente, o Botafogo está 13 pontos na frente, enfrenta o Bahia, o Botafogo, né? Um jogo aí contra uma equipe que goleou na última rodada e que pode dificultar, porque quer estar ali saindo da zona da briga, da zona da degola.
E o Internacional está na 14ª colocação com 24 pontos e tem aí 6 vitórias. É uma campanha muito ruim do Internacional no Brasileirão, mas é uma campanha muito boa na Libertadores, inclusive eliminando o River. Então a gente precisa ter cuidado total com esse time aí do Internacional. A provável escalação da equipe do técnico Eduardo Cudê vem com Kehler, Hugo Malo, Igor Gomes, Nico Hernandes e Depena. Gabriel, Matheus Dias, Bruno Henrique e Maurício, Pedro Henrique e Luiz Adriano. A gente tem aqui também a arbitragem da Edna Alves Batista, aquela mesma do Flamengo e Botafogo, que prejudicou absurdamente o Flamengo, aquele pênalti do Wesley. Eu vou falar para vocês, hein? Olho nela, olho nela. Aquele jogo o Flamengo foi operado. Pois é. Assistente 1, Bruno Bosquilha. Assistente 2, o Luiz Alberto Andrini Nogueira. O quarto árbitro, Alexandre Vargas Tavares de Jesus. O VAR é do Wagner Reuai, né? A Edna é FIFA, São Paulo, né? E aí o Wagner Reuai também é VAR FIFA, tá? Então, olho na Edna aí, que ela prejudicou o Flamengo absurdamente no jogo contra o Botafogo. O Inter tem os desfalques do Moledo, Rocher, né? O Campanaro, o Lucas Ramos, né? Com entorse no joelho direito. O Flamengo tem os desfalques aí de Gerson, suspenso, né? E Varela, lesão no joelho direito. Os pendurados do Mengão são Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Felipe Luiz e Léo Pereira. Tem que tomar um cuidado redobrado com Bruno Henrique e Léo Pereira. Rapaz, quando eles, sem esses dois aí, o time dá uma piorada brusca, né? Bruno Henrique que voltou com tudo e hoje podemos dizer que é o melhor jogador do Flamengo. Ele e o Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo tem entrado muito bem. E eu estava falando a questão dos jogadores do Flamengo recusando aí o convite do Gabigol para a festa de aniversário, o evento chamado Poderoso Gabi, né? Inclusive em menção aí ao poderoso chefão, vai ser numa casa de festas ali no Itaiangá, na quarta-feira que vem, e isso tudo gerou aí muitas críticas e tem que acontecer mesmo, né? Porque não é momento para isso. E parece que o Flamengo tá comemorando que está na semifinal da Libertadores, quando na verdade os outros é que estão. E o Gabigol vai completar 27 anos, a gente não critica a vida pessoal do jogador, mas o momento foi muito mal escolhido, né? Os torcedores do Flamengo estão revoltados aí com essa questão, muitos aí, inclusive, pedindo que o Flamengo negocie o Gabigol, que não faça, não aceite fazer as vontades do jogador, de pagar mais de 2 milhões de salário, né? Até porque vai encerrar o contrato dele com 33 anos. É um jogador que tem história, sim. É um jogador que é decisivo em vários momentos, sim. Mas quer ser mais importante do que o Flamengo, né? É surreal isso aí. Então, segundo aí o Vene Casagrande, tá? Parte do elenco do Flamengo foi convidado, mas tem jogadores aí que não vão para a festa, né? Por entenderem que não é o melhor momento, que não é o momento ideal para estarem presentes em festas, né? Então, um evento aí que vai varar a madrugada e que tem treino, né? Tem treino no dia seguinte, tá? Então, não é unanimidade, pelo menos isso, né? Muitos dos jogadores que foram convidados teriam dado, segundo o jornalista, teriam dado a negativa de que não iriam para a festa, tá? A gente espera que isso seja verdade mesmo, porque é questão de comprometimento, né? E olha, a notícia mais importante dos últimos dias vocês sabem que o que sustenta o Flamengo é a nação, e eu estou vendo aqui na Folha de São Paulo, né, no UOL,
Flamengo atinge o seu maior índice de torcedores, aponta a Datafolha. O clube conta com a torcida de 21% dos brasileiros, número que não tinha sido atingido na série histórica do Instituto, tá? O Flamengo, aí, segundo o Datafolha, é o clube que é de 21% de brasileiros, ainda que a variação em relação à verificação anterior tenha sido dentro da margem de erro. Trata-se do maior índice atingido no Instituto desde 1993. Tá? Esse número foi obtido por meio de 7.597 entrevistas com pessoas de 16 anos ou mais, realizadas entre os dias 31 de julho e 7 de agosto, em 169 municípios de todo o Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou menos, com um nível de confiança de 95%. O levantamento representou um resultado semelhante ao anterior de agosto de 2019, com oscilações dentro da margem de erro para todos os clubes. O Flamengo tinha 20% na pesquisa feita há 4 anos. Continua na segunda colocação o Corinthians, que foi de 14% a 15%, somados seus maiores rivais chegam a 14 pontos. 7% para o São Paulo, 7% para o Palmeiras. Também atingiram ao menos 1%. Cruzeiro, 4%. O Vasco e Grêmio, Grêmio e Santos, 3%. O Atlético Mineiro, 2% Internacional, 2% Bahia, 2% Botafogo, Fluminense 1%, Seleção Brasileira, pessoas que torcem só para a Seleção Brasileira 1%, Sport 1%, Vitória 1% e Fortaleza 1%, tá? Então, o Flamengo aí dando um baile, literalmente, né? E tem gente que ainda acha que o Flamengo não merece receber mais da Libra, né? O Flamengo, então, tem a vantagem nas regiões norte, 38% a 11% sobre o Corinthians, né? Com margem de erro de 4 pontos percentuais. Nordeste também, Centro-Oeste, Flamengo é gigantesco, né? A única região liderada por um clube não rubro-negro ou alvinegro é o Sul. O Grêmio tem 22% lá no Sul, e aí eles têm essa vantagem por lá, mas é óbvio também, eles são de lá, né? Então a gente sabe que é uma questão aí até aceitável, né, que o Grêmio tenha mais torcida nesse único lugar que é no Sul. E vocês sabem, com a população brasileira chegando a 215 milhões, né, 215 milhões de habitantes, vocês sabem quanto que a gente está falando? A gente está falando de quase 45 milhões de torcedores, né? É só você pegar aqui 215 milhões, tá? 215 milhões vezes 21%. Ó, não, já tá. 45 milhões, 150. Então o Flamengo rompeu a barreira dos 45 milhões de torcedores. É impressionante, né? Segundo o Datafolha, a maior notícia dos últimos anos ou dos últimos meses, né? Dos últimos anos, né? Essa é a maior notícia, sem sombra de dúvida, tá? Eu não tenho dúvida que o Flamengo aí vai poder colher frutos com relação a essa questão. Fala da questão do Rodinei, né? Que, segundo o Fanáticos aqui, colocaram que ele prepara a saída da Europa e deve pintar em gigante do futebol brasileiro. Eles dão crédito aqui para a página Rubro Negro de Coração. Segundo eles, Rodinei deseja retornar ao Flamengo quando encerrar seu ciclo no futebol europeu, já tendo inclusive conversado com pessoas dentro do clube carioca. O veterano sonha em finalizar sua carreira no Mengão, clube onde viveu o auge de sua carreira e inclusive é muito querido pelos torcedores. A informação foi muito comemorada pela nação nas redes sociais, com alguns torcedores chegando a afirmar que o atleta poderia voltar agora mesmo e ser titular. A página Sou Rubro Negro de Coração postou, teve quase 5 mil curtidas aí, na verdade 4.400 e pouco. Rodinei tem sonho de voltar ao Flamengo quando terminar o seu ciclo na Europa. E aí, nação, aceitaria? Cara, eu vou falar
muitos torcedores falando que não era para ter saído e tal, mas o problema é que ele deve cumprir o contrato dele lá. Então eu não acredito muito nesse retorno, porque ele já vai estar muito velho, tá? E ele, se voltasse agora, tinha vaga. Se ele voltasse agora, tinha vaga. O problema é que ele vai querer cumprir o ciclo dele lá, botar o dinheirinho no bolso, né? Mas a maioria dos torcedores falando, pode voltar, seria um sonho. Pô, é muito legal. A torcida do Flamengo apoiando aí, né? São muitos comentários aí querendo o retorno do Rodinei. Inclusive eu retuitei aqui agora, eu acho que é importante até, mas é uma pena que ele tenha esse contrato dele até 2025, né? Então é difícil que ele tenha a oportunidade de voltar a jogar pelo Flamengo. Eu acho que ele vai estar com uma idade muito avançada. O Vasco e o Flamengo, a caminho de Brasília, a Federação do Rio autoriza jogos no Mané Garrincha, então o Vasco levará contra São Paulo em 7 de outubro, também Flamengo e Santos é outra partida que deve ser disputada no principal estádio aí de Brasília, tá? Então, esses dois jogos aí, respectivamente, devem ser levados aí para Brasília, Flamengo e Vasco jogando no Mané Garrincha. Também trazer para vocês aqui mais uma informação importante, que muito está se falando do Bruno Henrique, agora surge Bruno Henrique no Corinthians e no Cruzeiro, né? Aí matérias falando, vai sair do Flamengo, vai para o Corinthians sem o Corinthians pagar nenhum centavo, Cruzeiro quer contratar sem pagar nada. A notícia, primeiramente, foi publicada aí pelo Jorge Nicola, que um dos que estão na fila pelo atacante é o Corinthians, que vendeu o Guedes, Mantuan e Adson, ou seja, está analisando possibilidades para contratar um ponta. Só que o Flamengo não vai, o Flamengo vai renovar com o Bruno Henrique, já está em negociação, contrato de 2 anos, e o mesmo vale para o Ronaldo, né? Que eles falam aqui nas matérias que Ronaldo decide contratar ídolo do Flamengo e assusta a nação. Não assusta não vai conseguir contratar, né? O mesmo Jorge Nicola falou que o mandatário lá do Cruzeiro, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, através da SAF, está buscando a contratação aí do craque para a próxima temporada. A intenção é contratá-lo sem qualquer custo, já visando a próxima temporada, apesar de não ter renovado com o Flamengo. O atacante ainda dá prioridade ao clube, então, visando aí a permanência em 2024. Então, cara, não acredito que tenha grande problema, tá, para renovar. Já sabe que o Flamengo quer renovar por 2 anos, tem a questão de aumentar um pouco só o salário, mas ter metas aí de bonificação. Olha só, a informação, Bruno Henrique tem contrato com o Flá até 31 de dezembro, já pode assinar um pré-contrato, né? Ele ganha na casa de 1,2 milhão por mês, pode subir um pouquinho, a prioridade dele é permanecer na Gávea. São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro e Cruzeiro estão de olho, mas o Flamengo não vai dar esse mole de perder o jogador que é o queridinho da torcida rubro-negra, né? Para a gente finalizar aqui com notas rápidas, o Vidal aprontou mais uma, né? Agora no Atlético Paranaense, ele voltou a flertar com outro clube, como na época do Flamengo, mandando recado, me amam muito e tal. Pô, o cara tá lá no Atlético Paranaense e se ofereceu ao Boca Juniors, galera. Ele não aprende, né? Cara, ir para o Boca, Román, o Riquelme, né? É quem tem que ligar. Ele sabe, eles me amam muito na Argentina. Nas vezes que fui, recebi muito amor. Então, o Vidal se oferecendo ao Boca Juniors, irritando a torcida do Atlético Paranaense. A gente falou, né? A gente comemorou quando ele saiu daqui do Flamengo, porque ele não tem respeito nenhum pelos clubes que ele está jogando, né? Ele está sempre flertando com o próximo clube que ele quer ir, né? E o Mauro César falou sobre aquela opinião que eu dei, que o Abel Ferreira com o time do Flamengo ganhava tudo e que o Sampaoli com o Palmeiras, eu exagerei, brigava para não cair, mas ia ficar meio de tabela ali, né? E o Mauro César falou o seguinte: o Abel Ferreira no Flamengo seria triturado pelos caras. Alguém tem dúvida? Não ia durar uma semana, não ia durar um mês. Detalhe,
não por culpa dele. Seria triturado por esses jogadores sem fome. Esse grupo tritura qualquer técnico. Se o Guardiola bater lá amanhã, ele não aguenta. É sério. Porque a administração do Flamengo é ridícula. Eu concordo totalmente, né? O Landim agradeceu o time na semana passada depois de ganhar do Grêmio. Está lá o vídeo no vestiário. Nem Jorge Jesus sobreviveria mais. O Jesus teria uma vantagem sobre qualquer outro. Ele teria a torcida ao lado dele. Isso pesa bastante. Outro técnico não aguentaria, não. As cobras não permitem. Que loucura! E tem que concordar com o Mauro César. Eu falei com relação a elenco. O elenco que o Flamengo tem. Mas esse ponto de vista do Mauro está corretíssimo. Corretíssimo. E viva o poderoso time do Flamengo e o poderoso Gabi. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e, claro, também utilizar aí nas lojas do Flamengo, né, que quer garantir um novo manto aí com 5% de desconto. Utilize o cupom PAPA somente nas lojas online. loja.flamengo.com.br, espaço rubronegro.com.br. Um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera!